O novo coronavírus já infectou quase 22 milhões de pessoas no mundo. A Coreia do Sul vive hoje o pior momento desde março na luta contra o avanço do surto. Os homens de branco são personagens de uma história que se repete na Coreia do Sul. Fazem parte da equipe sanitária que está isolando o mais recente foco de infecção no país, uma igreja. Mais de 300 casos foram confirmados. 16% dos fiéis que testamos têm o vírus e há muitos que ainda não conseguimos encontrar, disse o vice-ministro da Saúde, que acusa a igreja de não colaborar. No fim de semana, centenas, inclusive o reverendo da igreja, participaram de protestos contra as medidas de distanciamento implantadas pelo governo sul-coreano. Hoje, o resultado do teste do reverendo deu positivo. Madrid também teve ontem uma manifestação contra o uso obrigatório da máscara, apesar de todas as evidências de que cobrir nariz e boca ajudam a prevenir que o vírus se espalhe. Algo que a Espanha precisa muito neste momento. O país é o que proporcionalmente tem hoje mais casos na Europa. 115 contaminados para cada 100 mil habitantes. 40% das infecções são de pessoas que têm entre 20 e 39 anos. O mesmo fenômeno acontece na França, Holanda e Alemanha. Um sinal de que o público mais jovem é o grande vetor do vírus nessa fase da pandemia no continente europeu. Na República Tcheca, o governo vai voltar a tornar a máscara obrigatória em espaços públicos a partir de setembro, por causa do aumento do número de novos casos no país. Na França, isso já aconteceu. No sábado, Paris ampliou as regiões onde o uso é obrigatório e em outras dezenas de cidades do país a medida começou a valer hoje em avenidas onde há aglomeração de pessoas. Aqui no Reino Unido, o uso da máscara é obrigatório apenas no comércio e no transporte coletivo, como aqui no metrô de Londres. Entre os países europeus mais atingidos pela pandemia, a Itália é o que fez mais progresso até agora. E os italianos estão fazendo de tudo para não perder o que conseguiram conquistar. A cultura da máscara pegou no país mais do que em boa parte da Europa, depois do trauma do início do ano, quando a região da Lombardia virou o epicentro da pandemia. Perder 35 mil pessoas para a Covid-19 fez diferença para eles. Além disso, o sistema de rastreio dá sinais de que está funcionando. Avevano trovato um passageiro. Sou comissário de voo e a empresa me afastou depois que um passageiro apareceu contaminado, conta Vincenzo. A união entre os governos central e dos estados e os testes em massa foram outro acerto. Em Roma, a fila de carros é de gente que veio de outros países que mais preocupam os italianos: Espanha, Malta, Grécia e Croácia. O resultado de todas essas políticas fez com que a Itália tenha hoje o quarto menor índice entre os 31 países monitorados pela União Europeia. As férias de verão ainda não são as mesmas. Eventos foram cancelados, casas noturnas fechadas e o número de pessoas nas praias limitado. O governo faz campanha para que os italianos não baixem a guarda. De epicentro do problema até que haja uma vacina, a Itália quer ser o epicentro da solução.